Você sabia que algumas das dificuldades que você pode estar enfrentando na vida podem ter relação com o fato de você não estar vendo a realidade? É isso mesmo. Muitas pessoas vivem mais na ilusão do que na realidade. Se você quer saber se isso daí está acontecendo na sua vida, fica até o final do vídeo que você vai descobrir. Oi, eu sou o Rodrigo Ferretti. E esse é o canal que vai descomplicar a sua vida através do autoconhecimento. Através de diversos equipamentos, a ciência já tem sido capaz de demonstrar que o cérebro humano ou os órgãos dos sentidos humanos, eles têm uma limitação muito grande de percepção. E que a realidade que nós interpretamos, ela tem a ver com essas informações que são captadas fora e recriadas dentro do nosso cérebro. Então, informações visuais, auditivas, táteis, sinestésicas, olfativas, gustativas, são formas da gente estar recebendo informações. Mas a questão é que, além de recebermos informações limitadas, elas ainda podem estar sendo distorcidas. É sobre isso que a gente vai falar. A questão é que o nosso cérebro ele se ilude muito facilmente. Então olha só essa imagem. Esse quadrado preto com alguns pontos brancos através dos cruzamentos, tenta observar. Perceba que de vez em quando aparecem pontos pretos no lugar dos pontos brancos. E isso daí é só uma ilusão do nosso cérebro. Nessa outra imagem desses círculos coloridos, quando você se fixa num, dá a impressão de que os outros estão se movendo. Mas a imagem está totalmente parada. Então isso daí é mais uma ilusão, que não tem movimento. Mas o nosso cérebro insiste em colocar movimento nela. Ou essa outra imagem dos cilindros com bolas azuis. O nosso cérebro ele cria uma ilusão de movimento, mas essa imagem também está parada. Esses daí são só alguns exemplos do como que o nosso cérebro pode enganar a gente através daquilo que nós percebemos visualmente. Então, assim como a gente pôde ver que o nosso cérebro ele é capaz de distorcer as informações que chegam visualmente para a gente, a nossa capacidade de percepção ela é muito limitada. Dá uma olhada nessa imagem. Tudo aquilo que está acima do espectro de luz visível, infravermelho, micro-ondas, para cima, para baixo, ultravioletas, raio-x, raios gama, estão presentes aí, são informações que chegam, mas que os nossos olhos não conseguem captar. Assim também acontece com a audição. O ouvido humano ele é capaz de captar ondas auditivas apenas de 20 Hz a 20.000 Hz. Pode parecer que é muito, mas olha só nesse gráfico também. Porque existem os infrassons e os ultrassons, que o ouvido humano não capta, mas que os animais conseguem captar, equipamentos eletrônicos também. Então você pode estar se perguntando, mas o que isso daí tem a ver com alterar a realidade? A questão é que, além da gente captar poucas informações, o nosso cérebro ainda pode distorcer as informações. Na Grécia Antiga já se sabia disso. Demóstenes, que foi um grande orador, ele dizia o seguinte: é extremamente fácil enganar a si mesmo, pois a pessoa geralmente acredita naquilo que ela deseja acreditar. Ou seja, as pessoas elas não veem o mundo como o mundo é, elas veem o mundo como elas são. Isso daí levou as pessoas a cunharem frases muito conhecidas. Como, por exemplo, o pior cego é aquele que não quer ver. Ou aquela frase que está no Evangelho, porque vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no próprio olho. Ou prefere um abraço da falsidade do que um tapa da verdade. E por aí vai. São muitas frases que falam da dificuldade que as pessoas têm de lidarem com a realidade. Então, uma ilusão muito comum dos dias de hoje está ligada à questão do tempo. As pessoas acreditam que o tempo está voando, que parece que o dia não tem mais 24 horas, que tem muito menos tempo do que isso. É porque isso daí tem a ver com o tempo psicológico. E o tempo psicológico tem a ver com o tempo das atividades, das buscas, das necessidades. Nós, cada vez mais, nos temos colocado mais necessidades. Com isso, a gente tem que trabalhar mais tempo, temos que buscar mais informações, temos que ler, estarmos atualizados, temos que correr para estar produzindo. E tudo isso daí gera um sentimento de que o tempo ele é muito curto para fazer tudo aquilo que a gente precisa. Mas a questão é que o tempo de rotação da Terra ao redor do Sol continua sendo o mesmo, com 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Mas a gente arredonda o dia para 24 horas por uma questão cronológica. É por isso que tem os anos bissextos. É o ano que fevereiro vai ter 29 dias, que é uma espécie de compensação desses minutos
ao longo do tempo. Mas na prática não faz diferença nenhuma. A questão é que aquele tempo do cri dos grilos, do coachar dos sapos, do cantar das cigarras, do som do vento, ele continua existindo, ele está aí. Mas nós é que devemos aprender a lidar com as coisas uma de cada vez, cada coisa no seu tempo, estabelecendo aquilo que é importante para que a gente consiga viver um momento de cada vez. Então essa questão da ilusão, ela tem a ver com a nossa percepção, a alteração da nossa percepção sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre os outros. Somos nós mesmos que nos iludimos, porque nós vemos aquilo que a gente quer ver, ou aquilo que a gente dá conta de ver. As pessoas fazem planos irreais, correm atrás desses planos, gastam energia, gastam dinheiro com isso e depois se frustram quando eles não acontecem. E tudo isso tem a ver com orgulho, uma baixa autoestima, um sentimento de perfeccionismo, uma educação distorcida que a pessoa recebeu a respeito do próprio valor. Tudo isso daí pode influenciar nessa alteração da percepção das coisas. Então é muito comum as pessoas criarem fantasias na própria mente e bloquearem a realidade para tentar atender as expectativas, as perspectivas do outro e também do mundo. Então as pessoas têm uma dificuldade muito grande de serem quem elas são, de assumirem o que elas são. E elas preferem então buscarem atender aquilo que os outros esperam dela. Isso é uma forma de distorção da realidade. Ou um outro exemplo muito comum é da pessoa tentar ser perfeita em tudo que ela faz. É o sentimento de perfeccionismo, porque ela carrega o sentimento de que se ela não for perfeita, as outras pessoas não vão reconhecer o seu valor, não vão amá-la, não vão respeitá-la. Mas isso vai criar muitas dificuldades para a própria pessoa, até em relação aos relacionamentos, porque quem é perfeccionista tende a ser muito controlador também. E aí essa necessidade de controle vai ser transmitida para as amizades, para as relações familiares e por aí vai, que vai criar muitos afastamentos dessa pessoa. E a questão é que tudo aquilo que nos causa dor e incômodo emocional, existe uma tendência muito grande de se utilizar os mecanismos de defesa para se proteger dessas dores. Só que com isso se cria mais irrealidades. Então o principal mecanismo de defesa da realidade que é utilizado é o de negação. É quando a pessoa nega a realidade, fora ou em si, por uma dificuldade de aceitar aquilo. Então ela, ao invés de assumir a responsabilidade pela própria vida, ela tende a culpar. Olha, não, isso aconteceu porque você fez isso, porque o governo aquilo, ou porque a situação é aquela. Ao invés de puxar para si a responsabilidade pela própria vida. Mas a gente vai lembrar o seguinte, se você quer ter uma mente saudável, é importante a gente aceitar a realidade e nunca fugir dela. Então é muito comum as pessoas escolherem amizades inadequadas sem avaliarem o que a pessoa dá conta ou realmente o caráter, o jeito que a pessoa é e depois se frustrar profundamente porque a pessoa sente que a outra foi ingrata com ela, que não atendeu às suas expectativas. Aí tem uma história que é da tartaruga e do escorpião. Estava acontecendo uma inundação e o escorpião queria atravessar para o outro lado do rio. E ela então pediu carona para a tartaruga. E a tartaruga foi e falou assim, de jeito nenhum, isso é muito perigoso, você pica as criaturas. E o escorpião disse para ela, não, mas eu não vou te picar não. Imagina se eu vou te picar e a gente vai atravessar o rio, e como é que vai ser? Você acha que eu vou me afogar? De jeito nenhum que eu vou fazer isso. Aí a tartaruga, que tinha um coração muito bom, ela quis dar carona então para o escorpião. Só que no meio do rio, o escorpião foi e picou a tartaruga. E a tartaruga, antes de morrer, perguntou assim, mas peraí, a gente está no meio do rio ainda e você me picou, por que você fez isso? O escorpião disse, porque é a minha natureza. Então, não se iluda com relação à natureza da pessoa. É da natureza dela, respeite a natureza do que ela dá conta de fazer ou ser, para que você não venha se iludir depois. Mas, cara, como é? As pessoas mudam, o escorpião não, né? As pessoas mudam, o escorpião não. Mas às vezes a pessoa ela é do jeito que ela é e a pessoa fica imaginando assim, não, a pessoa só trai, mas só trai o outro, a minha ela não vai trair não. Outra situação é a pessoa ficar cultivando e alimentando sonhos de amores que são irrealizáveis, que tudo acontece na cabeça da pessoa, mas que na prática a outra pessoa não está nem um pouquinho interessada. Porque a pessoa fica acreditando que muitas vezes na vida vai ser igual nos filmes que a própria pessoa assistiu.
Então, como é que eu faço para lidar com tudo isso? Antes de eu te falar, deixa aqui o seu like se esse vídeo está fazendo sentido para você. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva também para você continuar recebendo conteúdos como esse. Mas então vamos lá. O que você pode fazer para viver mais dentro da realidade? A questão é, quanto maior o grau de autoconsciência você tem, mais dentro da realidade você vive. Quanto mais você é capaz de aceitar a vida como ela é, e você mesmo, mais dentro da realidade você pode estar. Então, exercite mais o seu autoconhecimento e a sua autoaceitação de quem você é, para você não se iludir em relação a você mesmo. Outra coisa que você pode fazer é trabalhe o seu sentimento de humildade. Ninguém é perfeito e você também não precisa ser perfeito. Então, busque simplesmente ser humano. Aprenda também a confiar mais naquilo que você sente, para que você possa se orientar mais diante das situações. Então, refine mais essa sua capacidade de percepção intuitiva. E não tem nada místico nisso. Isso é uma questão orgânica e psicoemocional. Preste mais atenção àquilo que você sente, porque a gente capta informações que chegam para a gente num nível inconsciente. Isso vai ajudar você a se orientar mais em relação à realidade. Então, o mais importante é aceite a realidade como ela é, por mais dura que ela seja. Não quer dizer que as coisas tenham que continuar sendo assim, mas significa que a possibilidade que você tem de mudar a própria realidade é aceitando a realidade como ela é. E aí, esse conteúdo fez sentido para você? Então, coloque aqui nos comentários qual que é a ilusão que você considera que é mais importante de ser trabalhado pelas pessoas. E eu te vejo no próximo vídeo.